muitas das coisas que estão contidas aqui no Apocalipse é revelação para os últimos tempos da ira. Porém, existe um mistério, tá? Aqui nesse ponto. A gente sabe que o Apocalipse pode ser pessoal para mim e para você. Então, a minha preparação como testemunha é sim internalizar a mensagem que foi direcionada. Por isso essa urgência. A urgência do anjo em revelar é como se Cristo Jesus fosse voltar naquele momento. Entende? Tanto é que os apóstolos, quando a gente vê na carta de Paulo, muitos esperavam Cristo voltar naqueles dias. Né? A gente vê essa revelação vinda de lá. Então, irmão, como que o irmão enxerga essa urgência na absorção desse evangelho, desta mensagem na pregação? Tá. Essa palavra, porque o tempo está próximo, a palavra original empregada aqui é kairos, que aponta para o tempo determinado de Deus. Então, e esse tempo determinado de Deus, se nós pegarmos essa palavra e aplicarmos o hebraico, a palavra que nós encontramos é moed, que moed significa tempos determinados de Deus, reuniões solenes, as solenidades, as reuniões que o Senhor demarca com o seu povo, né, para um propósito. E aí nós conseguimos conectar com as festas bíblicas. Tanto é que essa palavra tempo, kairos, ela foi vista no livro de Apocalipse 7 vezes. Olha só que interessante. E as festas fixas são 7. Então a gente percebe que uma única palavrinha, né, já nos conecta para as 7 festas do Senhor, né, os tempos determinados por Deus, e o Senhor tendo essa, que nem você falou, essa urgência de anunciar essa palavra revelada por meio das festas também, para os seus servos, para que os servos entendam o propósito do Senhor nos últimos dias. E esse propósito, muito desse propósito é revelado através das festas. Esse versículo 3 aqui, ele é muito interessante, porque ela começa com a palavrinha bem-aventurado, e bem-aventurado também no Apocalipse, feliz, ela é mencionada também 7 vezes. E a palavra profecia também é mencionada 7 vezes. Então nós temos aí 7, 7, 7. Um plano perfeito de Deus anunciado aos seus servos contra o anticristo, contra o 666. Então a gente vê aí, né, a profundidade que existe em cada palavra, né, que foi colocada aqui, anunciada para João. Né? Por exemplo, se a gente ficar só nessa palavra bem-aventurado, a gente consegue conectar coisas importantes aqui, porque aponta para os vencedores, aponta para as 9 bem-aventuranças, aponta para Daniel 12:12, onde está escrito bem-aventurado aquele que espera e chega a 1335 dias, apontando para o reino milenar de Cristo. São palavras assim que nos leva a meditar, nos conecta em muitas profecias. É por isso que o Apocalipse ela tem que ser estudada, tendo a lei e os profetas na mente. Na mente, exatamente. Exatamente. E você vê que interessante, né, irmão? Que a bem-aventurança é dedicada para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam. Então, assim, não adianta só ler, não adianta só ouvir, se a gente não estiver guardando isso no coração. Como que a gente pode fazer para guardar essa mensagem no coração? O que o irmão pode me dizer? Guardar no coração você... Eu conecto com a circuncisão do coração, né? Exato. Porque você vai... essa circuncisão do coração vai fazer com que essa palavra ela venha fluir, venha frutificar. E nós sabemos, né, que a fé sem obras ela é morta. Então, toda essa palavra, essa mensagem do reino, né, quando entra em nosso coração,
ela sendo uma terra fértil, com certeza ela vai brotar, ela vai frutificar, ela vai gerar frutos para alimentar outras vidas, né? E uma sementinha que é plantada numa outra terra fértil, com certeza dando mais frutos, a palavra do reino vai sendo propagada e vidas vão sendo alcançadas e a obra do Senhor vai se amplificando, vai alcançando e vai alcançando o seu propósito. Muito rico isso, né? Exatamente, irmão. Sabe que tem pessoas que falam, e eu já ouvi isso muito, dizer assim, qual é a importância de entender profecia? Qual é a importância de entender esse simbolismo, tudo isso daqui? Eu aceito a Jesus e está tudo certo. Só que assim, eu fico pensando, né, irmão? O mandamento é o seguinte: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Será que a gente está empenhando todo o nosso entendimento em amar o Senhor? Porque muitas das vezes a gente diz que ama o Senhor. É muito fácil. Eu aplicar essas palavras na minha boca e projetar é fácil. O difícil é viver isso, viver esse evangelho. Entende? E a palavra de sabedoria descrita aqui se chama profecia. Por quê? Porque o próprio texto revela, porque o fim está próximo. O tempo, o moede, os tempos determinados estão próximos. Como que eu vou anunciar que o tempo está próximo se eu não sei o que vai acontecer? Como que eu vou anunciar? Entende? Não tem como eu fazer uma anunciação se eu não souber o que descreve a profecia. Você vê bem, aqui está falando de profecia, sendo que o anjo nem tinha falado nada de profecia. O que nos dá a entender de que essas profecias aqui simplesmente é uma revelação um pouco mais aprofundada dos outros profetas. Exatamente. A gente tem que estar inteirado com a palavra de Deus para saber o que é essa revelação. Que revelação que está sendo trazida aqui. Sabe, eu costumo dizer que o livro de Apocalipse, olha só, não me interpretem mal, eu costumo dizer que o livro de Apocalipse não precisava haver existido. Se você não tiver o livro de Apocalipse, mas tiver em mente os profetas, você sabe tudo o que vai acontecer aqui. Porque não existe ponto sem nó no Apocalipse. O Apocalipse ele faz uma junção de todos os pontos e nos apresenta quem é a igreja, nos apresenta o mistério de Deus, nos apresenta o plano de salvação e nos apresenta as bodas. Nos apresenta todo o pano de fundo descrito nas festas, nos tempos determinados e nos dá a conclusão disso, com Cristo e a igreja nas bodas, né? Com Cristo e a igreja naquela grande mesa, né? Naquela grande ceia do Senhor, que é referência à festa dos tabernáculos, que também está descrita aqui, que irá acontecer. Por que o livro de Apocalipse iria trazer uma festa do tabernáculo se a gente não precisasse mais voltar para a lei e entender todos aqueles rituais? Não teria um sentido. Entende? Verdade. Muitos talvez estejam vendo aqui, o irmão começou a falar de festas, começou a falar de 2 casas de Israel, então eles são judaizantes. Não, meus irmãos, a gente tem que entender o que está lá em Hebreus 10:1, que todas aquelas sombras existem uma realidade, a realidade espiritual, a aplicação da lei. Lei significa Torá, não estou falando de 10 mandamentos aqui não, estou falando da Torá completa. A lei veio nos trazer a vontade de Deus. A revelação da vontade de Deus é o ponto principal. E é nisso que nós temos que estar espelhados.